E aí galera, esta noite aqui nessa cadeira, usando este microfone e com um banner nesta parede, o técnico Eduardo Barroca concedeu a sua entrevista coletiva após a vitória do Ceará diante do Tombense. 2-0, um gol em cada tempo para a equipe do Ceará. O Eric marcou, inclusive, um belo gol. Preferia, claro, que o goleiro tivesse deixado a bola estufar a rede, seria ainda mais bonito, né, assim, visualmente. Mas foi belo, de perna direita, encobrindo o goleiro, fazendo 1-0. E o segundo gol, até que poderia ter saído antes, né? O próprio Eric cruzou várias bolas ali, buscando na área o Nicolas. Eu estava no estádio, estar no estádio é muito bom, muito detalhe, a gente vê bem. Mas, nos dois lances de cruzamento para o Nicolas, me disseram que ele foi empurrado. No segundo, inclusive, assintosamente. Se vocês tiveram a oportunidade de ver os lances com replay, vocês devem ter mais certeza do que eu. Foi o que me disseram, foi o que me passaram, até me mandaram um vídeo, mas pequenininho no celular. Eu sempre gravo esses jogos, né? E quando chegar em casa, né? Ainda estou no PV, quando chegar em casa eu vou ter a oportunidade de dar uma observada um pouco mais para dizer para vocês se realmente, no meu ponto de vista, foi pênalti ou não. Mas vamos falar do Barroca e vamos falar da coletiva, né? Estava mostrando só o branco para vocês, então mostra aí esse auditório, pequeno auditório aqui do estádio Presidente Vargas. Primeiro, dizer para vocês o seguinte, aqui no PV tem uma forma de atender a gente muito melhor. Eu sei que vários torcedores me dizem que prefere o estádio Presidente Vargas, que é mais perto, que o tratamento do estádio, embora seja pequeno, é com carinho. E eu vou dizer que para a imprensa também, tem um administrador aqui, o seu Galba, que trata a gente muito bem, trata todo mundo sem discriminação, sem distinção. Ele procura fazer o trabalho muito bem feito. No Castelão, nunca fui tratado assim mal, mas eu sinto que o Castelão, em alguns pontos, é meio largado. Quantas vezes já houve problemas nos elevadores do Castelão? Aqui no PV, depois que voltou, houve uma vez. Rapidamente ele foi consertado e não deu problemas novamente. No estádio Castelão, o problema com os elevadores é um problema crônico. É um estádio um pouco mais complicado. Quando eu estou fazendo meus vídeos com vocês aqui no final dos jogos, lá no Castelão, tem sempre um rapaz lá que quer que todo mundo saia para trancar tudo. Eu até perguntei para ele, porque tinha outras pessoas trabalhando lá, sabe? E dizendo, como é que essas outras pessoas vão sair, amigo? E ele disse, não, vão sair para outro local, não vão sair por aqui. Rapaz, é uma coisa assim mais... É diferente, eu acho que falta também a administração, chegar lá para impor assim um tipo de ordem. Olha, tranca tudo depois que todo mundo terminar seu trabalho. Tinha várias pessoas trabalhando. Esses cabos de TV são cabos mais grossos, difíceis de serem retirados. Tinha o pessoal lá retirando os cabos, o cara querendo fechar a porta. Bem, é só para dizer que aqui no estádio Presidente Vargas a gente é muito bem tratado. Obviamente eu não vejo a hora de voltarmos ao Castelão, porque no Castelão o Ceará terá a presença do seu torcedor. E a gente que transmite futebol sem torcida é chato, muito chato. É muito melhor quando o torcedor está presente, quando as vozes na arquibancada elas demonstram o que está acontecendo em campo. O Castelão é tão incrível que, se você fechar os olhos, vai ouvindo o grito da arquibancada, vai tendo ideia do que está acontecendo em campo. Mas o nosso assunto aqui é a coletiva do Barroca, óbvio, analisando o jogo e analisando outras questões. E o técnico Eduardo Barroca admitiu, óbvio, a importância da vitória. Foi logo de cara a pergunta em relação a essa questão. Ele viu, sim, erros na sua equipe e disse que já tinha detectado algumas coisas e que essas correções serão feitas rapidamente durante esta semana. Eu digo rapidamente que uma semana não é um tantão, e não vai corrigir tudo. Aliás, não tem esse time do céu que seja 100% corrigido, mas precisam ser feitas algumas correções e ele vai procurar fazer essa semana, embora não tenha esse tempo todo. Mas no futebol brasileiro, hoje, uma semana, olha,
é um tempo difícil de se ter. E aí o Ceará vai ter esse período nessa semana. Ele está feliz por essa semana sem jogos que tem pela frente e falou sobre o que trabalhar na semana. Ele falou de duas urgências. Uma defensiva, trabalhar a defesa, tanto a questão da saída de bola quanto a questão da marcação defensiva, e uma outra, uma urgência ofensiva, quer dizer, trabalhar no ataque. Ele quer que o time, o seu time ofensivamente seja mais agrupado, esteja mais próximo para tocar a bola, esteja mais próximo para trocar os passes, esteja mais próximo para buscar na troca desses passes a assistência e também a finalização. Confirmou que a equipe representa segunda-feira. Muitos times, você já deve ter percebido, quando tem um período de folga maior como esse, né, uma partida no sábado, a equipe só joga no outro domingo, é mais de uma semana, são 8 dias, dá 2 dias de folga, mas o Barroca entende que é urgência trabalhar e por isso a equipe folga só o domingo e já se apresenta na segunda-feira. O que ele disse que é importante nesse treinamento é treinar sem pensar no desgaste do jogo. É que eu entendo o que ele quer dizer. A equipe treina, né? Ele treina com o seu grupo já pensando que eu tenho que treinar, mas até certo ponto, porque vai haver o desgaste da equipe e já tem o jogo quarta-feira. Vai ter o desgaste, eu tô quinta e já vai ter o jogo sábado, como é o caso para essa partida. Então, o que ele quer dizer é que assim, do jeito que as coisas estão, ele pode efetivar o treinamento sem pensar nessa questão do desgaste, porque a equipe só volta a jogar domingo que vem, então não tem desgaste, pelo menos nesse primeiro momento da semana. Deixou bem claro o Barroca que está ansioso, ele falou inclusive essa frase, que está ansioso por essa semana de trabalhos com a sua equipe. E claro, valorizou a vitória contra o Tombense. Eu perguntei para ele se essa vitória dá uma facilidade a mais para trabalhar. Na verdade, se havia uma importância entre vencer esse jogo para poder ter a semana de trabalhos depois de uma vitória, se dá uma tranquilidade. Vejam aí o que é que o Barroca falou. Acho que a vitória, na minha forma de ver, nessa circunstância que a gente está, ela traz muito mais conforto, na minha visão, de fora para dentro, porque quando você não vence, a pressão de fora ela acaba entrando. Mas para mim, pessoalmente, eu tenho muita convicção naquilo que eu estou fazendo, eu tenho muita convicção naquilo que eu vim fazer aqui no Ceará. E se com vitória, empate ou derrota, não mudaria em nada a minha convicção daquilo que eu entendo que essa equipe pode entregar, né? Eu não é porque no jogo com Vitória a gente saiu daqui derrotado que eu mudei uma vírgula na minha convicção sobre esses jogadores. Hoje, a pauta central da minha preleção com eles foi continuar jogando com coragem, continuar arriscando, jogando com alegria, obviamente com responsabilidade, mas que a gente não perdesse confiança e coragem para fazer o que a gente está treinando para fazer. Então eu tenho convicção plena no caminho que está sendo pavimentado, no alicerce do início do trabalho, independente do resultado. Muito bom, conseguiu o resultado, a gente conquista mais 3 pontos, a gente sai de uma zona que é incômoda, mas a minha convicção não muda uma vírgula. Eu continuo querendo fazer a equipe evoluir, eu continuo entendendo que a gente precisa aumentar o nosso nível de exigência, nossa educação interna de trabalho. Eu vou esticar a corda com esses jogadores, eu vou levar eles ao limite do que eu puder, do que seja adequado e coerente com relação à carga de trabalho e treinamento. Eu vou escolher levar no limite. Eu não sou um treinador muito de tirar o pé com relação a isso. Eu acredito muito em seleção natural. O jogador que eu tenho 26, 27 jogadores, eu vou jogar todo mundo para cima, e aquele jogador que não se cuidar, aquele jogador que não acompanhar, ele vai ficar pelo caminho, pelo processo de seleção natural. Então a minha escolha vai ser essa: jogar todo mundo para cima, exigir o máximo. Sabe aquela parte do filme Tropa de Elite, que a primeira fase do curso, o Capitão Nascimento fala assim, ó, os corruptos e os fracos caem logo nessa primeira fase.
é mais ou menos o que eu estou pensando para a gente. Elevar o nível coletivo lá para cima, ter a percepção e a resposta dos jogadores, que eu estou tendo, que está sendo ótimo, e aproveitar isso nessa semana. Pelo que eu entendi, o Barroca quer dizer o seguinte, que ele acredita que a vitória foi importante e que externamente, ou seja, vai ter menos pressão da diretoria ou sobre a diretoria, vai ter menos pressão da torcida ou sobre os atletas, vai ter menor pressão, óbvio, também sobre ele. Talvez ele não queira deixar isso bem claro, mas é claro que vai ter uma pressão menor sobre ele, Eduardo Barroca. Mas ele disse que, o que ele entende? Embora isso seja a realidade, embora a pressão seja menor, não vai mudar o que ele iria fazer. Se ele iria trabalhar a equipe nessa questão defensiva, que ele disse que é uma das urgências, né? Urgência defensiva, ele vai continuar, vai trabalhar e ia trabalhar já de qualquer forma. Se ele vai trabalhar nessa questão ofensiva, que também chamou de urgência ofensiva, a questão do ataque, ele vai trabalhar do mesmo jeito. A postura do trabalho na semana não muda, não mudaria em qualquer resultado, mas é óbvio que foi muito melhor vencer e é muito melhor trabalhar com uma vitória do que trabalhar com um resultado de derrota. Também falou sobre melhorar a coletividade, ou seja, hoje eu percebi, inclusive eu cheguei a falar sobre isso na transmissão da Jangadeiro Band News FM do Futebolês. Muitas vezes o time joga um tanto espaçado. Um jogador vai na lateral de campo e olha, os jogadores estão todos ali, parece um time de botão. Eu comentei com meus colegas ali de trás do gol, parece um time de botão algumas vezes. O ponta está na ponta, o lateral está na lateral, o zagueiro está lá na zaga, o volante está lá no meio, na posição intermediária defensiva, o meia está... E ninguém ajuda o cara que está lá com a bola, às vezes cercado por 3, 4 jogadores do time adversário. Então, melhorar a coletividade é o que diz o técnico Eduardo Barroca, que vai trabalhar também nessa semana que ele tem de treinos. Ele voltou a lamentar a falta do torcedor. Ele disse que o torcedor faz muita diferença, e aí não dá nem para discordar dele de jeito nenhum. É claro que o torcedor faz muita diferença. Até falei no começo do vídeo que é ruim trabalhar sem o torcedor. Imagina um jogador que faz o espetáculo para o torcedor, não ter o torcedor ali, que sempre o incentiva. Então, realmente é muito ruim. Mas eu gostei da frase que o Barroca disse. Olha o que ele disse. Ele disse o seguinte: quando tivermos uma sequência em casa, com a presença do torcedor, nós vamos apontar para cima. Tipo um avião, bico para cima ali, quando vai subir. Pois é isso que o Barroca entende que a sua equipe vai ter quando tiver a presença do torcedor e esse apoio do torcedor nas partidas que o Ceará faz daqui para frente. Eu soube agora há pouco, com o pessoal aqui do estádio Presidente Vargas, que na próxima partida o Ceará vai voltar a jogar ainda sem a presença da maioria do público, mas já com mulheres e crianças e pessoas com deficiência. O Ceará vai poder jogar diante do Novo Horizontino no dia 28 de maio, um domingo, às 3h30 da tarde. O jogo deveria acontecer aqui no PV, mas o Ferroviário joga aqui nesse domingo, dia 28. Então, essa partida com o Novo Horizontino deve acontecer no Castelão, com a presença de mulheres, com a presença de crianças e com a presença de pessoas com deficiência. São esses os autorizados a entrar, desde que não tenham nenhuma ligação com torcidas organizadas. Então, o Ceará tem 3 jogos agora com a presença desses torcedores, não será o torcedor em geral, também não será cobrado ingresso comum, será alguma coisa que a diretoria tem que fazer para angariar alimentos para a organização não governamental. O Ceará vai fazer aí de alguma forma, para essas pessoas que entrarem terem direito a esses ingressos. E será contra o Novo Horizontino, dia 28 de maio, um domingo, contra a Chapecoense, dia 2 de junho, uma sexta-feira. O jogo contra o Novo Horizontino, 28 de maio, um domingo, é às 3h30 da tarde. A partida contra a Chapecoense no dia 2 de junho, uma sexta-feira, é às 7 da noite. E o confronto contra o CRB no sábado, dia 10 de junho, às 6h15
da noite. Então, se não houver nenhuma mudança, eu ainda estava tentando alguma coisa no STJD, mas eu não acredito muito que haja mudanças. Se não houver, o que tudo indica, esses 3 jogos com a presença de mulheres e crianças. E, finalmente, lá no final de junho, entre os dias 27 e 28, terça ou quarta, quando são jogadas as partidas da Série B, normalmente na terça-feira, o Ceará joga contra o Avaí, e aí será seu confronto em casa de número 7, né? O 7º jogo do Ceará em casa nessa Série B. Eram 6 de punição, eram 8 no total, 2 foram cumpridas na Série A no passado. Então essa partida contra o Avaí lá no final de junho será a primeira onde o Ceará vai poder comprar ingresso. Aí entra você, amigo e amiga, que compra o ingresso, entra você, amigo, amiga, que são sócios torcedores. Então no finalzinho de junho vocês já podem ter essa participação aí nos estádios, provavelmente no dia 27, mas como alguns jogos da Série B estão indo para quarta-feira, dia 28, então esse jogo ainda não foi desmembrado pela CBF, então é isso que vai acontecer em relação a essas partidas que o Ceará vai fazer ainda sem público, as próximas 3 sem um público comum, mas com mulheres e crianças, e serão Novo Horizontino, Chapecoense e CRB, e contra o Avaí, aí a partida já com o público todo participando desses jogos do Ceará. O fato é que a equipe venceu, chegou aos 7 pontos, vai deixando a zona de rebaixamento da Série B, ainda está muito longe de ser o time que a torcida quer, ou ter a pontuação que a torcida quer, ou estar com a classificação que o torcedor esperava, mas já é uma vitória e era importante para o Ceará nesse momento voltar ao caminho das vitórias. Que essa vitória, e mais que a semana que o técnico Eduardo Barroca tem para trabalhar com sua equipe, com tranquilidade, porque venceu, independente do que ele diga ou pense, eu estou aqui há bastante tempo e sei que essa tranquilidade é importante, que possa fazer diferença também nos próximos jogos que o Ceará faz, buscando chegar na Série B, numa posição lá em cima, na sua briga, na sua luta, que é tentar voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.